Mas menina, me conta, como você engravidou de quadrigêmeos? Essa é a pergunta que eu mais ouço, por incrível que pareça. As pessoas têm muito a curiosidade para saber se existe alguma coisa que a mulher faz para poder engravidar de quadrigêmeos. Eu vim dizer para vocês que não existe. E eu vim contar um pouquinho para vocês de todo o processo do meu tratamento, porque sim, eu fiz um tratamento para poder engravidar, mas não de quadrigêmeos, nem de gêmeos, nem de trigêmeos. Na verdade, eu queria ter o segundo filho. E eu vou contar um pouquinho, vou fazer esse relato aqui pra vocês de como foi tudo isso. Pra quem não sabe, eu casei em 2012. E após 2 anos de casada, eu decidi tentar engravidar. Eu vinha tomando a pílula, mas assim, ficava com aquele pensamento, se falhar, vai acontecer, enfim. Foi então que eu procurei uma médica, na verdade, uma das 2 médicas, fiz todos os exames de rotina que eu falo, que é exames de sangue, a transvaginal, para fazer o acompanhamento, para ver como é que tá o útero, como é que tá por dentro, enfim. Eu fiz todos os exames, tudo normal, graças a Deus não tinha nada. Foi então que o tempo foi passando, né? Isso já em 2014 para 2015, o tempo foi passando e eu não conseguia engravidar e a ansiedade ia batendo, procurava outro médico e também nada. Foi então que em 2015 a minha cunhada ela me recomendou um médico, o Dr. Matheus, da Clínica Intro, aqui de Cuiabá. Pra quem não sabe, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso. É uma clínica especialista em fertilidade e tem vários obstetras, tem vários médicos que trabalham nela. E ela me indicou esse médico. Então eu liguei para fazer o agendamento. E quando eu liguei, eu lembro que ele não tinha uma data muito próxima para atendimento para pacientes. Em compensação, o pai dele, o Dr. Sebastião, que era o dono da clínica, que é dono da clínica até hoje, né? Ele tinha uma vaga mais próxima. Então eram os 2 médicos nos quais havia tido indicação. Eu falei assim, vou consultar com o dono da clínica, então, né? Vou consultar com o Dr. Sebastião. Então, eu marquei a consulta, fomos eu e meu marido. A gente, a princípio, estávamos muito apreensivos, muito ansiosos, principalmente eu e meu marido nem tanto, né? Homens, vocês já sabem que eles não ficam tão ansiosos assim. Foi então que na primeira consulta eu já fiquei meio apreensiva porque ele pediu muito exame de sangue, pediu uma transvaginal. E depois nós levamos o resultado desses exames. Gente, era muito exame, muito mesmo, uns exames de sangue que eu nunca tinha feito na vida. Então assim, era muito exame. Nós levamos os resultados, a transvaginal também, tava tudo tranquilo, tava tudo certinho. Ele olhou os resultados e eu falei, pronto, ele vai falar pra mim esperar mais um ano pra poder tentar engravidar. Aí foi então que ele pediu um outro exame, que o apelido desse exame é um raio-x do útero, só que ele na verdade tem um dizer meio difícil, eu vou colocar aqui embaixo no box de informações pra vocês. E eu posso dizer que esse exame é o mais desconfortável que eu já fiz na minha vida. Esse exame, ele é muito desconfortável e ele usa contraste, então assim, é péssimo de todos os que eu já fiz. Olha que eu já fiz muito exame, ele é péssimo. Foi então que eu fiz esse exame, nós levamos o resultado para ele e também estava tudo ok, não precisava, sabe assim, aparentemente não tinha nada. Eu até pesquisei no Google que algumas mulheres após fazer esse exame conseguiram engravidar. Porém, eu fiquei naquela esperança, mas não consegui engravidar. Após ter feito esse exame, vou colocar uma aspas aqui, porque meu esposo já vinha realizando outros exames também à parte. Ele também fez exames, tá? E graças a Deus também não tinha nada. Foi então que o Dr. Sebastião pediu uma videolaparoscopia, que é um exame que consiste em olhar o útero por dentro. Ele é como se fosse uma mini cirurgia realizada por vídeo. Eu realizei esse exame também, eu também fiz essa videolaparoscopia, não teve nada, apareceu uma endometriose pequena, não precisou ter nada retirado para biópsia, nada disso. E nós novamente voltamos para o médico e
E mais uma vez veio que não havia aparentemente nada que me impedisse a engravidar. Mas tinha essa endometriose, mas é nada muito importante. O que justificava muitas vezes as minhas cólicas, as minhas dores. Bem, após isso, nos foi dado duas opções. O coito programado, que consiste, eu tô falando em base dos meus conhecimentos aqui que eu pesquisei, tá, gente? Um pouco do que me falou também, porque isso foi em 2015. Então, assim, algumas coisas podem ser que fiquem falhas. O coito programado, que consiste em você vai tomar medicação para ovular, aí você vai fazer acompanhamento com uma transvaginal, com uma ultrassom, para poder acompanhar a sua ovulação. E em seguida você vai para casa, num dia programado, para namorar naquele dia. Basicamente, eu acho que é isso. E a segunda opção, que era a inseminação intrauterina, que foi a que eu escolhi. A inseminação intrauterina consiste em você também vai tomar a medicação para ovular, aumentar a sua ovulação. Isso você vai acompanhar com a ultrassom para ver o seu período de ovulação. O seu esposo, o seu parceiro, vai fazer a retirada do esperma e o esperma vai ser colocado dentro do seu útero via catéter. Então a fecundação ocorre dentro do útero, não é retirado o óvulo, nada. E tem um limite de óvulos que você pode ter. Eu tive 4 óvulos, por exemplo. Se eu tivesse tido 5 óvulos, eu não poderia fazer essa inseminação. Aí teria que partir para uma inseminação in vitro ou deixar e tentar fazer a fecundação em casa, como no coito programado. E nós decidimos então pela inseminação intrauterina, na verdade mais eu do que o meu esposo, tá bom? E eu comecei a me programar então para fazer essa inseminação intrauterina. Isso, se eu não me engano, era em março, abril, por aí. Eu falei, não, vamos fazer em agosto, né? Vamos nos programar e vamos fazer em agosto. Comecei a me preparar para isso. Na época eu estava trabalhando, decidi sair do meu emprego porque eu queria me dedicar totalmente a isso. A minha cunhada, ela já estava grávida de gêmeos e ia ter gêmeos em dezembro. A pessoa que havia me indicado o médico, inclusive. E eu comecei a me preparar psicologicamente, a gente começou a se preparar financeiramente também, apesar dela ser um procedimento bem mais barato que a inseminação in vitro. E eu fiz o planejamento então para agosto. Porém, em agosto, no início de agosto, que é quando eu pretendia fazer o procedimento, eu fui chamada para trabalhar em outra cidade, aqui no Mato Grosso, no interior do estado. Fica mais ou menos 700 quilômetros de Cuiabá, uma cidade chamada Matupá. E desprogramou totalmente. Eu falei, não, vamos deixar para outubro. E chegou outubro, eu não consegui me organizar para fazer o procedimento. Foi então que eu falei, vamos deixar para o final do ano. Vocês perceberam? Agosto, depois outubro e depois dezembro. Chegou dezembro, a clínica, no período que eu poderia fazer o procedimento, que eu poderia me preparar desde tomar as injeções, fazer tudo, a clínica está em recesso por conta das festas de final do ano. Falei, nossa, e agora? Eu entrei em contato com a clínica então, com uma enfermeira chamada Michele, que trabalha lá até hoje, que sou grata a ela por tudo até hoje. E ela então falou, olha Pamela, vamos programar então. Eu perguntei pra ela o seguinte, Michele, eu posso tomar então um anticoncepcional pra menstruar certinho na data que eu posso fazer o primeiro exame e tudo? Ela, pode, tranquilo, você faz uma ultrassom, me manda os resultados da ultrassom, a gente faz a avaliação e você começa a tomar um anticoncepcional para quando você parar, você fazer um outro exame, que tem que ser um exame que você tem que estar menstruada. Falei, beleza. Comecei a tomar, então fiz a ultrassom, comecei a tomar o anticoncepcional para menstruar em período final de janeiro, mais ou menos início de fevereiro. Deu tudo certinho, eu lembro que eu fiz o exame, a menstruação desceu numa terça-feira e na quarta-feira eu fiz o exame que eu tinha, se eu não me engano, tem que fazer no segundo dia da menstruação, no segundo ou terceiro dia da menstruação. Foi então que eu fiz o exame, tudo certinho, e no dia 20 de fevereiro eu fiz o procedimento. Isso eu já tinha tomado a medicação, as injeções que tem que tomar, mas assim, gente,
eu vou deixar bem claro aqui pra vocês que é o que eu lembro, é o que eu passei. Qualquer coisa você tem que passar por uma instrução médica, qualquer dúvida você tem que perguntar pro seu médico, porque ele vai te instruir corretamente. Eu tô aqui contando o meu relato, tá bom? Foi então que eu fiz esse exame e na manhã do dia 20, então, meu esposo fez a retirada do esperma. Ele foi umas 7 horas, eu fui mais ou menos umas 10 horas para fazer o procedimento, então. Eu lembro que o meu útero precisou pinçar, estava muito baixo e pinçou, foi uma cólica terrível, uma cólica muito dolorida. E eu falei, nossa, que sofrimento, que angústia. E meu coração estava assim muito apertado mesmo. E eu falava assim comigo, nossa, é a última vez, é o último procedimento. Eu não aguento mais passar por exames, eu não aguento mais ser revirada, eu não aguento mais ser furada, eu não aguento mais nada. Eu já estava tão extasiada assim com rotina de exame e com tanta coisa e tantos negativos, para vocês terem uma ideia, assim, atrasava, eu corria e fazia o exame. Na verdade, eu vou contar assim o que aconteceu. Eu tinha 4 folículos. No dia do procedimento, dos espermas do meu esposo foram 44 milhões bons que poderiam ser usados. E ele foi mais cedo, retirou o esperma e eu fui logo em seguida, tipo assim, ele foi umas 7 horas da manhã, que eles precisam fazer todo um processamento, uma separação, e eu fui umas 10 horas para fazer o procedimento. Porém, nesse dia, eu, mesmo estando ali naquela angústia, mesmo eu estando nervosa, após o procedimento, eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, é minha última tentativa. Se for a tua vontade, que possa dar certo. Eu já estava muito nervosa porque